Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, lá Concurso, professor Fernando com vocês. Hoje vamos dar continuidade aqui à nossa administração de recursos materiais. Aí estamos na parte de gestão de estoque, né? Que é um assunto bacana também, um assunto até um pouquinho extenso, né, professor? É assim, tá? Muitas questões caem sobre gestão do estoque, que é o grande coqueluche dentro da administração de recursos materiais. Você saber fazer a gestão do estoque, que é o objeto da gestão de recursos materiais. Tá ok? Então, dando continuidade, vamos falar agora dos principais métodos quantitativos de quantidade, aqueles que quantificam a demanda, aquela demanda que eu vou prever o quanto que eu vou usar para o próximo mês ou para os próximos meses, tá? Então, existem técnicas dentro da gestão de estoque para você prever uma quantidade que você vai ter que usar de um certo material. Então, nós vamos ver aqui algumas situações a respeito disso. Tem alguns cálculozinhos, professor, mas cálculo, eu tenho medo de cálculo. Não precisa ter medo, são cálculos simples, tá? Um pouquinho mais complexo seria a soma dos quadrados, né? Mas geralmente as bancas não cobram esse assunto para cálculo, tá? As duas mais cobradas é a média e a média ponderada exponencial, né? Tem a média ponderada também, mas a média simples e a média ponderada exponencial, não se assuste com o nome, é bem simples, tá? Não tem dificuldade nenhuma. São os métodos mais utilizados que envolve aí alguns pequenos cálculos aí dentro da administração de materiais, né? Vamos lá, então, administração de materiais, gestão de estoque, principais métodos quantitativos, tá? Então, vamos lá. O primeiro método, né, é o chamado método do último período. Método do último período. Professor, que método que é esse? É o mais simples que tem. Acompanha comigo aqui, ó. De acordo com esse método, o consumo do próximo período é idêntico ao consumo do período anterior. Assim, se em maio o consumo foi de 200 itens, adota-se como previsão para junho do mesmo ano a mesma demanda, 200 unidades. Quer ver? Só para dar um exemplozinho aqui rapidinho para você poder entender. Esse do último período é o mais fácil. Vamos pegar aqui janeiro, fevereiro, março, abril. Vou pegar aqui abril. Janeiro consumiu 180. Em fevereiro, 200. Em março, 220. E em abril, 230. Aí lá na prova pergunta: levando-se em consideração o método do último período, você sabe quanto que será a previsão para maio? A pergunta da prova é essa. Simples. Se é pelo último período, é só pegar aquilo que se realizou em abril e é a previsão de maio. Professor, é simples assim? Simples assim. Qual que é o nível de cair em prova isso aqui? Bem raro, mas pode cair, tá? Então, do último método do último período, é só pegar o último mês, que será a próxima demanda. Quanto que eu vou usar de itens para o próximo mês, ok? Vamos lá. Então, esse é o método do último período, o mais simples deles, né? Método da média aritmética ou da média móvel, né? Média aritmética ou média móvel. O que é a média, professor? A média é eu somar as previsões e dividir pela quantidade de meses, tá? Eu posso estabelecer um critério, tá? Posso dizer, fazer a média dos últimos 6 meses, a média dos últimos 3 meses, mas é bem simples, tá? Então, de acordo com esse método, o consumo do próximo período é obtido a partir da média aritmética simples dos dados de consumo de períodos anteriores. Inclusive, nós temos aqui uns dados aqui, ó. Deve estar pequenininho para você aí, mas eu vou traduzir aqui para você, tá? Olha lá, em janeiro nós tivemos o consumo de 28 unidades.
Em fevereiro, 33 unidades. Em março, 41 unidades foram consumidas na linha de produção. Em abril, 34 unidades. Em maio, 32 unidades. E em junho, 29 unidades. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Professor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Deixa eu só anotar aqui, né? Para eu não perder aqui. 28, 33, 41, 34, 32 e 29. Ok? Deixa eu botar a tela em branco aqui. Ok. Então, esses são os meses, de janeiro a junho. Professor, o que eu tenho que fazer na hora da prova se ele pedir média simples? Você vai somar todos os itens, né? Vamos somar aqui. Deixa eu fazer aqui no cantinho aqui, 28, 33, 41. Na hora da prova você faz no cantinho da prova lá, né? A prova é sua, você pode fazer o que você quiser. 34, 32 e 29. Aí vamos somar 8, 11, 12, 16, 18, 27. Vão 2. 4, 7, 11, 14, 17, 19. Então, somando-se todos esses daqui, nós vamos ter 197. Aí, professor, como é que eu faço? É só você contar a quantidade de itens, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6? Eu vou dividir isso aqui por 6. Por 6, tá? Então, essa aqui é a média simples, né? Então, a média simples vai ser igual a 197 dividido por 6. Deixa eu fazer no cantinho aqui. 197 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 16, 18. Sobrou 1, 17. 6 dá por 2, 12. 12 sobrou 5. Vamos botar a vírgula aqui, né, para dar vírgula, né? Você vai colocar o 0 aqui e 50 por 6 vai dar 8. 8 dá 48, sobra 2. Então vai ser ali qual que é a previsão para o próximo mês, que é o mês de julho. Então, julho vai ser por volta de aproximadamente de 32,8 unidades. Ah, professor, então vou comprar fracionado? Não, aumento, né? Vou comprar o quê? Para o próximo mês, 33 unidades, tá? Então, da média aritmética simples, é só você somar todos os itens e dividir pela quantidade de meses que a banca está pedindo. A banca pode pedir os últimos 6 meses, os últimos 4 meses, os últimos 5 meses, tá? Então tem que ficar alerta só nisso, tá? Então não é difícil também. Assim como o último período não tem segredo ainda. Você não tem que levar nenhuma informação a mais para a prova, para esses dois métodos aqui ainda, né? Vamos lá. O próximo método é o método da média ponderada. Como assim, professor? Método da média ponderada. Eu estabeleço alguns pesos. Para alguns meses, né? E essa média ponderada tem interessante também, tá? A soma das ponderações, elas sempre darão 1. Ah, é, professor? 100. Porque 1 em matemática representa o quê? 100%. Já vou te explicar para você poder entender. Então, acompanhe comigo aqui, ó. Então, a média ponderada, de acordo com esse método, o consumo do próximo período é obtido a partir da média ponderada dos dados de consumo do período anterior. Pesos maiores são atribuídos a períodos mais recentes, porque é aquilo que acabou de acontecer, faz todo sentido, tá? Isso aqui pode cair na sua prova. Recomendando-se, né? Mais uma vez, a tabela apresentada no método anterior, né? Então, recorrendo, né, perdão, a tabela anterior, a previsão de consumo para o mês de julho
adotado o método da média ponderada para 3 períodos, tá? Está dizendo que é 3 períodos, com os pesos meio, 0,3 e 0,2, teremos. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Deixa eu só acertar esse slide aqui, que faltou uma. Na verdade, aqui nós temos um espaço aqui. Essa barra não ficou muito legal. Vamos lá. Vamos voltar, deixa assim mesmo. Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho aqui os pesos. Deixa eu anotar os pesos aqui, né? 0,5, ok. 0,3 e 0,2. Esses são os pesos. Lembrando que a soma desses pesos, eles sempre tem que dar 1. Ah, professor, eu não acredito. Vamos fazer aqui para você ver, ó. Meio mais 0,3 mais 0,2. Aqui dá 10, vai 1. 1,0. 1,0 é a mesma coisa que 1, tá? Então, a média ponderada ele quer dos últimos 3 períodos. Então, vamos pegar lá na tabelinha os 3 últimos períodos. Eu tenho lá, deixa eu riscar aqui. Eu tenho lá 29, que foi o mais próximo meu. Você vai nessa sequência, sempre do último. 29, 32 e 34. Ok. Vamos botar aqui a telinha branca aqui para a gente poder fazer os cálculos. Então, eu vou pegar os índices que a banca me deu. A banca tem que me dar esses índices de ponderação, tá? Professor, o que é 0,5? 0,5, gente, é a mesma coisa que 50%. 0,3, professor, é a mesma coisa que 30%. E 0,2 é a mesma coisa que 20%, tá ok? Então, ele está falando, eu pego aqueles últimos, aqui, ó, essa aqui está de trás para frente, ó. Aqui é junho, aqui é maio e aqui é abril, beleza? De trás para frente. Vamos pegar lá, ó, 29 vezes a ponderação de meio, mais 32 vezes a ponderação de 0,3, tá ok? Mais 34 vezes a ponderação de 0,2, tá ok? Professor, o que significa metade de 29? É isso que ele está perguntando aqui. Ah, professor, eu não sei fazer essa divisão. Então, vamos transformar aqui em fração para você poder entender. 0,5 é a mesma coisa que meio, né? Então, quando eu pego 29 vezes a fração de 0,5 é 1 sobre 2, é a mesma coisa que eu dividir, então, né? Dividir 29 por 2. Vai dar 1, 2, 0, 9. Aqui vão caber 4, 8, sobra 1,5. Então, aqui nós temos 14,5 nesse lado aqui. Beleza, mais. Vamos apagar aqui para fazer o próximo, senão não vai dar espaço. Vamos lá. 0,3, né? 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Não é verdade? 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Então, eu multiplico 32 vezes 3 e divido por 10. 32 vezes 3 vai dar o quê? 6 ali, 96. 96 dividido por 10. 96 dividido por 10 é a mesma coisa que 9,6. Então, aqui mais 9,6. Ok? Vamos lá. Mais, vamos pegar o 34 lá. 0,2 é a mesma coisa que 2
sobre 10. Vamos pegar aqui, 34 vezes 2 sobre 10. 34 vezes 2, 68, é isso? Dividido por 10. Dividindo isso por 10 dá 6,8. 6,8. Agora é só a gente somar para a gente chegar à previsão de demanda para julho. Estou precisando aqui de julho. Vamos lá. Vejam que o último período é aquele que tem o maior peso, não é? É aquele que vai dar o valor maior aqui nesse caso, né? Porque os valores 29 e 32 são próximos, né? Então eu dou um peso maior para aquele último período. Qual que é o último? Junho. Um peso um pouquinho menor, mas não maior do que o outro lá, para maio. E o menor, o terceiro aqui. Então vamos somar aqui para a gente ver qual que é a previsão de consumo para o mês de julho. Pega lá, 14,5 mais 9,6 mais 6,8. Vamos somar aqui, dá 11, 19, vai 1, 5, 14, 20, vão 2, 3. Tem a vírgula aqui. Então, para julho, né, tudo isso aqui é igual a 30,09. Aproximadamente, né? Então, como eu não posso comprar fracionado esses itens, né? Eu vou ter que comprar o quê? 31, né? Ou arredondar para 31. Então, para o mês de julho, eu tenho que ter no meu estoque, para o consumo no mês de julho, 31 unidades do meu material. Vejam só, ó, era 29, 32 e 34, tá ok? Então, com essa ponderação, eu não vou comprar os 29, porque eu já tinha consumido 32 uma vez, no outro 34. Eu vou comprar o quê? 31 itens, tá? Mas vejam que esse aqui, que é o mais próximo, ele puxa. Se eu tivesse colocado um índice maior de ponderação nesse 34, esse número ia fazer o quê? Ele ia crescer. E crescendo-se esse número, a soma dos números aqui dariam uma quantidade maior de itens, tá ok? Então essa é a ponderada, tá ok? A média ponderada. Ok. A gente vai resolver umas questõezinhas ali que vai nos ajudar a entender esse processo aqui, tá? Mas é importante a gente conhecer cada um dos métodos aqui. Muito bem. Então, a média ponderada é uma ponderação. E nós temos o método da média móvel exponencial ponderada. Então, não confundir a média ponderada com a média exponencialmente ponderada. Na média exponencialmente ponderada, eu vou ter que guardar algumas regrinhas. Essa aqui é o que mais cai em prova e você tem que levar esse conhecimento para a prova, tá bom? Vamos passar para você aqui, acompanhe comigo. Também conhecido como método da média móvel com suavização exponencial. Então, todos eles vão ter o nome de exponencial, tá? Não se assuste, não é aquele exponencial lá da matemática, tá? Este método tem sua aplicação mais recomendada quando, no período anterior, houve significativa diferença entre a previsão do consumo e o consumo efetivo. Então, vamos lá. Eu tinha uma previsão de consumo, mas só que aquilo que se realizou foi diferente daquilo que eu tinha feito a previsão. Então, esse método é ideal quando está fugindo muito do quê? Daquilo que eu previ. Então, primeira coisa é essa. Bom, já a gente vai ver qual que é as vantagens e desvantagens aqui, tá? Assim, cabe ao gestor definir se a mudança de padrão observada no período anterior deu-se devido a causas aleatórias, não sendo assim perpetuada em períodos
subsequentes ou se houve efetivamente uma alteração de comportamento que afetará períodos futuros. Ou seja, se é uma nova tendência, né? A gente viu lá na nossa parte de tendência lá. No emprego desse método, apenas 3 dados são necessários. 3 dados, apenas 3, mas você tem que levar ele para a sua prova. Primeiro, a previsão da demanda do último período. Então, eu tenho que ter, não é aquilo que foi consumido aqui. Vou ter também, mas olha aqui, ó, a previsão da demanda do último período, porque esses cálculos são importantes. Se eu previ em cima de alguma coisa, então eu tenho que levar em consideração. O consumo real do último período. Então, o consumo real. Estou trabalhando sempre com o último período, o último mês. E o valor do coeficiente de ajuste beta. O professor agora regaçou com a paçoquinha. Não. Isso é só uma ponderação. Professor, é igual a ponderação? Mas só que é uma ponderação que ele vai te dar uma informação. Ele vai te dar uma informação, que é o beta, que é o coeficiente de ajuste beta. Professor, assustei agora. Não, fique tranquilo. Já vou mostrar para você que não é difícil entender. Se você entendeu a média ponderada, você vai entender aqui. Então, eu sempre trabalho com o último período, tanto naquilo que eu tinha previsto no último período, como aquilo que efetivamente ocorreu no último período. E mais o fator beta ali, no coeficiente beta. Então, o coeficiente de ajuste, cujo valor compreendido é sempre entre 0 e 1. Sempre. A banca me deu um coeficiente de 1,2. Está errado. Não, ela tem sempre de 0 a 1. 0,2, 0,3, 0,4 e assim por diante. Deve ser determinado pelo gestor com base no histórico das compras e em sua análise qualitativa da ocorrência no período anterior. Vejamos um exemplo com base na situação exposta na tabela abaixo. Então, vamos pegar temos uma tabelinha aqui e acompanhe comigo. Ó. Dados de consumo. Mês de janeiro, mês de fevereiro e mês de março. Veja que a diferença, ó, a diferença que deu no mês de março. 20 unidades a mais do que eu havia consumido. Ok. Então, professor, eu tenho que trabalhar com qual? Gente, falou de exponencial ponderada ou de exponencial, você vai se ligar só no último mês. Só no último mês. Daquilo que foi realizado, isso aqui foi consumido, e a gente vai ver outras informações ali. Então, deixa eu até anotar aqui. Quanto que foi consumido em março? 53. Tá ok? Vamos ver na próxima tela. Considerando que a previsão de consumo para o mês de março havia sido de 32 unidades. Então, lá, 52 foi o que ocorreu. 32 era a previsão. Previsão. Isso aqui foi o real. Eu tinha previsto 32 e consumi 53. E admitindo-se que o valor de beta seja igual a 0,2, então o beta, né, o valor de beta é 0,2. Vamos fazer um beta aqui. É igual a 0,2, sempre tem que ser de 1 a 2, de 0 a 1, perdão. A estimativa de consumo para o mês de abril, pelo método da média com ponderação exponencial, é assim calculada. Então, vamos lá. Então, como que ela é calculada? Previsão é igual a beta vezes o consumo real anterior, que é importantíssimo, mais 1 menos beta, já vamos entender o que é 1 menos, vezes, tá? Esse aqui está representando vezes a previsão anterior. A previsão anterior. Então, eu estou calculando aquilo que realmente ocorreu, ponderando com aquilo que tinha sido previsto. Tá ok? Então, vamos lá. Então, a previsão do próximo mês, eu vou levar em consideração esses dados. Então, vamos lá. Então, a previsão de consumo, vamos fazer aqui. Então, a previsão para o próximo mês é o mês de abril, né? Vou fazer aqui para abril. Foi até março lá, né? Para abril vai ser igual o beta
vezes aquilo que realmente ocorreu, vezes o real, né? Vezes o real, é isso mesmo, né? Vamos lá, conferir, ó. Vezes o consumo real, tá? Mais 1 menos beta vezes o que foi previsto. O que foi previsto anteriormente, né? O que foi estimado anteriormente. Estimado em, previsto em março. Um real em março, né? Isso aqui só estou colocando para didaticamente. Você vai ver que não é difícil de calcular. Então, vamos lá então, vamos calcular. Previsto, vou botar aqui, né? Abril. O previsto para abril vai ser igual beta, ele me deu lá 0,2 vezes o real de março. Qual que foi o real? 53 mais 1 menos o beta, que é 0,2, tá ok? Vezes aquilo que eu previ para março. Isso aqui é previsão de março, aqui é real de março. 32. Vamos calcular agora? Vamos lá. Então, 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10, ou com 10 é mais fácil de calcular, tá? Por isso que eu estou calculando. Vezes 53, mais 1 menos 0,2, 0,8, vezes 32. 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10 vezes 32. Então, vamos achar esses dois números aqui, pegar o cantinho aqui, vamos lá. 53 vezes 2 vai dar 106, é isso? 106. 106 sobre 10 é igual a 10,6. Então, vamos lá. Então, aqui eu cheguei a um valor de 10,6. Ok? Mas eu tenho um estudo que me indica lá que eu tinha previsto 32. Vamos lá, então. Então, 8 vezes 32 dividido por 10. Quanto que é 8 vezes 32? Vamos fazer aqui, ó, 16, 25. Lembrando, pessoal, que nossa aula não é matemática, né? Só para a gente demonstrar. 10 dividido por 256, 25,6. Então, aqui, vou até apagar aqui para ficar bonitinho. Mais 25,6. Então, a previsão de abril será de... vamos botar aqui, somar aqui, 10,6 sobre 25,6 também, 12, 6, 3, 36,2. Como eu não vou comprar 36,2, eu vou comprar 37 unidades para o mês de... Então, a previsão para o mês de abril é igual a 37 unidades. Tá ok? Vamos lá comigo aqui para você poder entender um negócio aqui interessante, ó. Para você não se desesperar. Professor, vou ter que decorar isso aí? Não. Quais as informações que eu tenho que ter? O beta, que a banca vai me dar. Quanto que eu realmente consumi, o real, e quanto que era previsto para aquele mesmo mês, para saber o próximo mês. Aqui que está o pulo do gato, ó. O beta é 0,2. Gente, sempre bota na cabeça, ó, qual que vai ser o número aqui? Vai ser sempre o número para completar o quê? 0,2 com 0,8 é sempre 1. Sempre 1, porque 1 na matemática representa o quê? 100%. Na verdade, eu estou fazendo uma ponderação, estou dando 20% de valor para aquilo que realmente ocorreu, porque houve um estouro ali, mas não saiu fora da minha previsão, e estou dando a possibilidade daquilo que eu já tinha estudado
daquilo que eu tinha previsto, transformasse em 80%. Então, eu estou considerando 20% daquilo que realmente ocorreu e 80% daquilo que eu já havia previsto. Eu também estou fazendo uma ponderação, tanto que a nossa metodologia ela chama de média móvel exponencial ponderada. Se tivesse só média ponderada, ele vai te dar as ponderações. Aqui não, ele só te dá um beta. Mas só que como você sabe que sempre vai ser de 0 a 1, deixa eu apagar aqui, sempre vai ser de 0 a 1, você vai ter o beta e o outro índice vai ser o quê? Aquele valor que falta para chegar a 1. Tá ok? Não é difícil da gente conseguir compreender isso, tá? Ok? Então, sempre esse beta, por causa dessa formulazinha aqui, ó, quando eu pego 1, subtraio o beta, eu vou encontrar a diferença do quê? De beta para 1. E eu sei que beta sempre vai ser de 0 a 1, tá ok? O que a banca vai dar. Professor, o beta sempre vai ser menor? Não. Opa, o beta nem... meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga o seguinte, fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor Lac, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.